Meus caríssimos alunos da Faculdade de Direito do SCOM, estamos reunidos em sala virtual mais uma vez para tratarmos daqueles aliciantes temas vinculados à ciência política e à teoria geral do Estado, avançando em nosso curso, que neste capítulo está desdobrando, vez a vez, diferentes perspectivas relativas ao contrato social, ao qual eu já me reportei em encontros pretéritos, explicando-lhes que trata-se de uma teoria do social, do direito e da política, afinal, referente em última instância, de um lado, à natureza humana, de outro, às instituições públicas, daí derivadas, como de origem grega. E essa origem grega deixou a perspectiva contratualista, ou seja, referente ao contrato social, que é um pacto, que é uma convenção entre as partes, submersa, soterrada, vencida, porque às aristocracias e aos patriciados do mundo antigo interessava uma noção, uma teoria, um argumento concorrente e vitorioso, chamado organicismo, de que se tem notícia através do pensamento de grandes filósofos do direito e da política do mundo antigo, a exemplo de Aristóteles. A ideia fundamental do organicismo é de que a sociedade é um grande organismo e que esse grande organismo se desenvolve do simples para o complexo. Recordam-se todos que, em face da exposição do pensamento de Aristóteles, eu lhes demonstrei como se deu a passagem da família para a vila, da vila para a cidade. De que se trata? Do simples que vai se tornando complexo. Eis o organicismo, e esse complexo precisa de sínteses condutoras, sínteses dirigentes, sínteses administrativas. Na família, é o pai de família, detentor de hierarquia e de autoridade. Na vila, é o vilão-mor, detentor de hierarquia e de autoridade. E na cidade, é o Estado, detentor de hierarquia e de autoridade. Significa, noutras palavras, dizer que a gestão da vida se dá por forças mais altas do que o social, ela é submetido, de tal maneira que o pai de família, o vilão-mor, o Estado, significa essas sínteses mais altas, condutoras, indutoras, dirigentes, personificando a hierarquia, personificando a autoridade, exercendo o supremo poder e dirigindo como guias o social a ele submetido. Que social é este? Primeiro a família, depois a vila, por fim a cidade, que nós podemos ler e compreender como sinônimo de sociedade. Ora, esta visão organicista, interessante às aristocracias e aos patriciados do mundo antigo, foi longamente vitoriosa na história da humanidade, só começando a ser objeto de contestação alternativa a rigor no Renascimento. E o Renascimento herda esta questão, portanto, do mundo antigo e a resgata a partir de certa inquietação de pensamento que vai se evidenciar no declínio
da Idade Média, na chamada Baixa Idade Média, quando a vontade passa a ser tema de relevo no pensamento juiz filosófico, juiz político, começa a haver um crescente caminhar que vai permitir a retomada do argumento contratualista. E este argumento contratualista já foi por nós versado, já foi por nós exposto, quer de maneira presencial, quer de maneira virtual, em torno dos pensamentos contrastantes de Thomas Hobbes e de John Locke. O primeiro realizando a central e absoluta apologia da autoridade em torno do soberano, em torno do Leviatã. O segundo realizando a contestatária colocação da liberdade como centro maior da vida em sociedade, desde o estado de natureza. Tendo Locke na propriedade a forma magna de exercício da liberdade e as visões por eles expostas relativas ao contrato social foram sim visões contrastantes que remetem para a temática da natureza humana. O homem é o lobo do homem, eis a legenda que Thomas Hobbes tornou sua, advinda do verso da tragédia de Plauto. E este homem, lobo do homem, era mais lobo do que homem, prejudicado em sua irrealizada humanidade, em razão das regras de força, de guerra e de sangue existentes em um mundo, o do estado da natureza, em que o medo e o instinto eram os motores reais da vida, à falta de uma autoridade soberana, à falta de um Leviatã, à falta do exercício de hierarquia, à falta do exercício de autoridade. Todos os lobos, na horizontalidade de sua existência, segundo o medo e os instintos, existiam sem que nenhuma força superior às partes, nenhuma força supra-partes, nenhuma força erga-partes, pudesse discipliná-los. Daí que, na visão de Hobbes, se vivia ali no cenário antissocial. Cada lobo isolado, cada lobo insulado, sem convivência possível, porque quando se encontravam, as regras de força, guerra e sangue se evidenciavam, no suposto de que era preciso matar para não morrer, poupando a sua vida, que ficaria entregue a outra, não houvesse essa atitude de legítima defesa preventiva. E o contrato social, em Thomas Hobbes, se dá no átimo de razão para tornar a salvação da espécie possível. Daí a grande convenção que vai instituir o soberano, que nada mais é do que o Leviatã, que vai ser o guardião das liberdades em seus excessos de cada um dos lobos, que vai limar as garras de todos os lobos e que vai lhes propor e, por suposto, efetivar um pacto em que ele lhes retirará a liberdade em seus excessos, oferecendo-lhes, em contrapartida, a vida em segurança, tornando o social possível, mudando a natureza humana, porque de antissocial ela passará a ser social, e fundando uma cidadania tutelada, uma cidadania protegida, que levará Hobbes orgulhosamente a defender a ideia de que ele foi o único pensador de todos os tempos que realizou o prodígio unificado de resolver o problema do homem
o problema do cidadão, o problema do cristão. Resolver o problema do homem ao torná-lo de antissocial e lupino em social e humano. Resolver o problema do cidadão, tornando possível a convivência e cercando-a de certeza e de segurança sob instituições jurídico-políticas. E resolvendo o problema do cristão, à margem das guerras religiosas, em um Estado civil que consentisse a existência de um Estado eclesiástico. Disse-lhes ainda que Hobbes, afinal, ultra-absolutista em política, se tornou, de maneira interesseira, superliberal em economia, porque homem de Estado, ao final da vida, com a restauração da monarquia na Inglaterra, ele compreendeu que Oliver Cromwell tornara a Inglaterra um império mundial e para este império interessava a liberdade de mar e de comércio, sem barreiras protecionistas, sem meia-trava de estados concorrentes, fundando restrições alfandegárias, restrições comerciais, restrições tributárias, né? Daí ele ter se tornado, na economia, puramente na economia, um apóstolo do livre comércio, da liberdade de mares, da liberdade de negócios, da liberdade de contrato, na mais ampla circulação de mercadorias pelo mundo, porque a Inglaterra era o maior dos impérios do mundo, exercendo uma hegemonia de longo curso na construção do mundo moderno, burguês e capitalista, com colônias em toda a Terra. Só que emergirá em seguida o pensamento de John Locke, que vai ser o primeiro liberal integral da história. E como liberal integral da história, em sua expressão pioneira, ele será defensor da liberdade na economia e da liberdade na política. Isto o levará a ter uma compreensão distinta da condição humana e do estado de natureza. E essa compreensão distinta terá que expressão, terá que espectro. Esta situação distinta vai vê-lo ser proponente de uma compreensão do estado de natureza, segundo a qual a liberdade e a propriedade já existiam desde a lei no estado de natureza, onde não havia lobos, havia homens. Homens exercendo a liberdade de tamanho vulto, de tamanha expressão, de tamanha significação, que ali já era possível tê-la, conhecê-la e vivenciá-la neste profundo grau que está personificado na propriedade, manifestação máxima, segundo Locke, da liberdade. E então ele cria uma narrativa do estado de natureza que é diametralmente oposta àquela colocada à mesa pelo argumento de Thomas Hobbes. John Locke, navegando em direção contrastante, vai dizer-nos que, a rigor, havia paz e humanidade no estado de natureza, personificadas ali pela vivência da liberdade, por seu conhecimento no grau máximo, qual seja a possibilidade de exercício do direito de propriedade. O que acontece no estado de natureza e na tensão que o assalta no pensamento de John Locke, resulta do crescimento populacional, resulta do limite físico da Terra, porque, em perspectiva, no argumento lockeano, se chega a um contexto em que a vontade epidêmica de propriedade assalta, alcança, envolve a todas as gerações nascentes
neste contrato natural. E essas gerações que vão nascendo no estado de natureza, desejosas da plenitude de exercício, da liberdade e da propriedade, não têm uma das âncoras, uma das pilastras, uma das pernas deste duplo caminhar, a liberdade e a propriedade, qual seja a propriedade. Por que não tem mais o franco e livre acesso à propriedade? Porque a terra já está possuída, a terra já está partilhada, a terra já foi apropriada. Nascendo daí a tensão que vai inspirar a confecção do pacto, a feitura da convenção, a construção do contrato, que vai permitir a transição do estado de natureza para o estado civil, fundando o Estado, fundando o direito, fundando a política, segundo o Estado. E o que se tem em John Locke é a expectativa de que as instituições jurídicas e políticas daí decorrentes, nascidas do pacto, da convenção, do contrato, sejam serviços jurídicos ao indivíduo, sua vida, sua liberdade e sua propriedade. No tocante às relações internacionais, o que se vislumbra no pensamento de Thomas Hobbes, o que se compreende no pensamento de John Locke. No tocante às relações internacionais, Thomas Hobbes é aquele que não reconhece a possibilidade de existência de um Leviatã, de uma grande força, da força contra a qual não há força possível nas relações internacionais. Ele só vislumbra essa possibilidade dentro de cada Estado-nação. E, ao não vislumbrar nas relações internacionais uma força que subordine, que submeta, que discipline e que ofereça segurança ao concerto das nações, ele realiza a construção de um anátema, segundo o qual, nas relações internacionais, vai viger o estado de natureza para sempre, vivendo segundo a força, segundo a guerra, segundo o sangue, tendo por contraste a vida de cada nação, porque dentro dela o Leviatã existiria, o Estado disciplinaria, o soberano submeteria e garantiria nesse pacto de submissão a segurança para todos, tornando possível a convivência em sociedade, de maneira outra que não a do estado de natureza, mas segundo o estado social. John Locke, por sua vez, também, no ocaso da sua vida, ou a caminho dele, terá a vivência da experiência de poder, como ele vislumbrará as relações internacionais, dentro do esquadro de nações e colônias, legitimando a existência de colônias, que são espaços de titularidade das nações, que os conquistaram por meio da sua projeção oceânica, levando-os a serem espaços tutelados, submetidos, explorados pelas nações, chegando mesmo Thomas Hobbes a dizer que as colônias são filhas, são sangue, são nervo, são alma, são a estrutura existencial respiratória das nações, e que todo aquele que ousar buscar a sua libertação, ousar inspirar sua autonomia, comete um crime de morte, não é? Contra a alma e o destino das nações. O que é isto? Legitimação do colonialismo. E o colonialismo estará presente de uma maneira robusta no pensamento também de John Locke, porque John Locke, diante
do processo de independência das 13 colônias nos Estados Unidos, vislumbrando amplas possibilidades econômicas em sua exploração sob quaisquer estatutos, fosse colonial, fosse o da autonomia, empreende a criação de grandes empresas agrocomerciais inglesas, né, nos Estados Unidos, e se torna, inclusive, aquele que escreve o estatuto dessas empresas e a elas se associa. Ele é um homem de Estado, secretário ou ministro do Comércio e das Colônias, e passa, então, a defender a superexploração colonial com trabalho escravo, o que é a própria negação daquilo que lhe parecia essencial na vida, a liberdade. Mas a liberdade ele reserva para o primeiro mundo, o mundo das nações. A condição escrava ele reserva para o último dos mundos, o mundo das colônias, permitindo às nações que explorem economicamente as colônias por meio do braço, por meio do labor, por meio do trabalho escravo, criando um contraste de si para si em seu pensamento filosófico, jurídico e político, e vendo as relações internacionais como acolhedoras dessa dicotomia entre nações e colônias. Estamos, portanto, recobrando de maneira ordenada toda a nossa trajetória para podermos avançar versando o pensamento desta magnífica figura que é Jean-Jacques Rousseau, nascido em Genebra, na Suíça, de famílias de origem francesa, quer a materna, quer a paterna. Quer a materna de Menstein, quer a paterna Rousseau. Jean-Jacques Rousseau é uma figura que está presente de maneira central no argumento contratualista, porque criou dele uma versão absolutamente singular. Jean-Jacques Rousseau, permitam-me que eu lhes organize as ideias, é alguém nascido na pequena burguesia relojoeira de Genebra. Significa dizer, não é de uma família senhorial, no sentido feudal, não é de uma família de servos, no sentido feudal. Ele está nos segmentos intermediários da pirâmide social, que tecnicamente se chama pirâmide de Pareto, em homenagem a Vilfredo Pareto, que foi o primeiro a representar com esta forma piramidal a sociedade em seus diferentes estratos. Ele está nos segmentos intermediários e urbanos, e a família de Rousseau vai viver um destino contrastante. A família paterna permanecerá nestes segmentos sociais intermediários, a família materna ascenderá à condição de grande burguesia. Mas as condições de vida de Rousseau foram dramáticas e é preciso que nós recobremos o seu percurso e, ao recobrarmos o seu percurso, possamos encontrar as razões de ser do seu pensamento no tocante ao direito, no tocante à política, alimentando em profundidade a nossa compreensão do contratualismo para que tenhamos a possibilidade de vislumbrá-lo como grande filósofo do direito, como grande filósofo da política que foi. Educação de Rousseau. Este homem, nascido nos segmentos intermediários da sociedade, vai ter a marca do drama em sua existência. E essa marca do drama em sua existência se evidenciou desde o seu nascimento. Rousseau é alguém que carrega consigo uma culpa, imerecida de resto, porque a sua mãe morre em seu parto.
e a sua mãe morrer de seu parto, ele vai ficar entregue ao pai e às tias. Com o pai, ele viverá até cerca de 7 anos de sua idade. O pai descobre a precocidade da criança, e ao descobrir a precocidade da criança, que cedo aprende a ler, cedo aprende a escrever, lhe dedica o melhor de sua atenção, fazendo com que com 3, 4, 5, 6, 7 anos, Rousseau já tivesse se tornado um leitor, Rousseau já tivesse se tornado um ouvinte da grande história, do grande romance, da grande filosofia, porque eles liam juntos todos os dias, né? Rousseau e o pai e Rousseau. Rousseau tem um irmão que é mais velho do que ele, tem cerca de 8 anos a mais do que ele, que um dia descerá na rua São João, sua ladeira em Genebra, para ir à esquina comprar guloseimas que sempre interessam as crianças e aos adolescentes, e não voltará para casa e desaparecerá da vida da família para sempre. Ele se torna um traumático filho único, com a perda do irmão, que era um irmão de grande afeição para si. E o pai vai desaparecer de sua vida, por quê? Porque tem uma regra da vida ginebrina, de que todo aquele que tiver uma altercação com o militar, e dessa altercação nascer um embate e havendo derramamento de sangue, será proscrito de Genebra, será expulso, né, da República. Nela não mais poderá viver, né, para sempre, salvo se uma anistia o alcançar. E é exatamente o que vai acontecer com Jacobo Rousseau, pai de Jean-Jacques Rousseau, ao ter uma altercação com um militar de origem francesa, dessa altercação nascendo o recíproco derramamento de sangue, mas o militar, com fé pública e denunciando primeiro o pai de Rousseau, levará vantagem nessa contenda e ele será expulso de Genebra. Rousseau só reencontrará o pai já em altas horas de sua vida, para breves momentos, carregando consigo nesta percepção advinda da sua infância, o sentimento de que o pai o amava e o desamava profundamente. O amava porque via nele o retrato de sua falecida mãe, e o desamava em seu inconsciente ao sentir dela saudade. Na leitura de Rousseau, tendo nele o responsável pela sua morte. Ele, então, vai ser criado em companhia de tias, vai ser criado em companhia de avós e vai desenvolver formas agudas de tensão com as tias e com os avós, fazendo com que essas experiências de cuidados para consigo tenham sido experiências de embate e experiências de ruptura, muito embora este Rousseau, criado por tias, sobretudo depois que o pai partiu, tenha também auferido grande resultado para a sua formação, porque, por exemplo, uma das tias o vai tornar um profundo conhecedor de música, um virtuoso, alguém que precocemente domina leitura de partitura, construção de partitura, notação musical, capacidade de compor. Inclusive Rousseau será compositor clássico bissexto, significa dizer aquele que de quando em quando compõe, exercitando-se em diferentes instrumentos. Sucede que essa tensão, que vai ser uma marca da vida de Rousseau, vai levá-lo em certo tempo a uma das tias que tem um filho, primo de Rousseau, portanto, da sua idade. E eles crescem primos como se irmãos fossem. E quando chegam na boca da adolescência, na maior irmandade, na maior fraternidade, na maior amizade possível, a tia de Rousseau, casada com um rico engenheiro e empreendedor, deseja e
faculta a seu filho uma educação sofisticada para que ele amanhã assuma os negócios da família. E remete Rousseau para o aprendizado de ofícios de gravador, de tipógrafo, deixando-o profundamente revoltado pela notória discriminação que reservava a seu primo um grande destino e para si um pálido papel. E ele então começa um processo de ruptura com a família que vai conduzi-lo a um seminário protestante, onde ele terá passado uma época feliz da sua vida, aprendendo de maneira ordenada, aprendendo de maneira sistemática o que ele vinha auferindo como autodidata, aquele que aprende por si mesmo, porque ele se tornara um leitor compulsivo e todo o dinheiro que ele conseguiu amealhar, aprendendo o ofício de tipógrafo, aprendendo o ofício de gravador, ele terminou por traduzi-lo na aquisição ou no empréstimo de livros, alimentando a alma com um vício saudável, o vício da leitura, do contato, do convívio com esse objeto portátil, né, insubstituível, que é um repositório para sempre do saber. Esse período feliz de ordenação, de sistematização, de conhecimento, ali bebido numa fonte metódica, metodológica, sistemática, encontra Rousseau num estado raro de estabilidade em sua vida. Mas a inquietação é maior do que si, e ele resolve então partir desse seminário evangélico, desse seminário protestante, para a aventura do mundo, na inocência dos verdíssimos anos, segundo a qual ele brilharia onde quer que chegasse, porque as portas do mundo para ele se abririam com a revelação dos seus talentos. O seu talento de musicista em especial, de virtuose em particular, para que ele fosse reconhecido como um portador de uma excepcionalidade no tocante à sua relação, neste momento, com a música. Ele vai empreender, então, uma viagem a pé de Genebra, na Suíça, para Milão, na Itália, e a aventura da estrada o leva ao convívio com uma malta de adolescentes que já estão escolados, né, no aprendizado do mal feito, e quando ele se junta a essa grey, porque é melhor viajar em legião, em comitiva, em grupo, do que viajar sozinho. Na primeira vez em que ele dorme com essa gente, ao acordar, compreende que haviam furtado, né, os parcos recursos de que ele era portador. Mas ele continua com essa gente, de aldeia em aldeia, de lugar em lugar, até que para numa comunidade na qual se está vivendo um movimentado dia de feira. Né? E ele ali se exercita ao violino com a bacia para que receba óbolos, contribuições, né? Reconhecimento pelo show, pelo espetáculo, pelo serviço musical por si ali prestado. Eis quando passa o marquês, senhor de um condado e de um belíssimo castelo naquelas cercanias, e fica deslumbrado com os talentos musicais de Jean-Jacques Rousseau. E no intervalo de uma execução para a outra, lhe diz: menino, o que fazes só, perdido neste mundo, com este teu talento musical? Por que tu estás na companhia desta gente? Logo se vê que tu és diferente dos demais, que tu tens
berço, que tu tens origem, que tu tens educação, que tu não te confundes com a falta de modos e de maneira razoável e vertical de ser e de estar, que logo se vislumbra nos demais. Que fazes? Rousseau lhe diz então do seu sonho de conquistar o grande mundo pela evidenciação dos seus talentos. O Marquês lhe diz que as portas do mundo são mais difíceis do que ele pensa, que ele tem uma proposta de fazer, que ele sempre sonhara em estabelecer em seu castelo uma escola de música aberta para a comunidade, que se o Rousseau concordar, ele vai não só criar a escola, mas vai fazê-lo dela diretor e dela o principal professor, devendo ele ainda, vivendo em seus domínios, prestar-lhe o serviço de concertista todas as vezes em que ele, que tem este hábito assentado em sua vida, receber convidados para as suas festas. Rousseau aceita e passa ali outro tempo estável e feliz da sua vida, como diretor, como professor, como regente, como concertista deste marquês que o protege. Tudo estava bem, até quando Rousseau, tomado novamente pela inquietação, resolve partir novamente para a aventura do mundo, tendo o marquês pedido que ele ficasse. Só que o ímpeto é maior do que a razão, e ele, no verdor da sua primeira adolescência, efetivamente parte, levando, entretanto, consigo uma carta do marquês que vai lhe dizer de uma amiga sua, também suíça de origem, chamada Madame de Warens, que fora casada com um seu primo, também marquês, de mais avançada idade, havendo um drama no casamento, sob a suspeita do velho marquês de que a sua jovem esposa era adúltera. E diante do ânimo do marquês em retirar-lhe a vida, ela foge da Suíça e vai para a Itália, tornando-se amiga de um rei que a protege, de um rei que a abriga e de um rei que lhe confere uma soma substantiva a cada ano para que ela possa, provendo a sua vida, organizar uma instituição de caridade que receba crianças e adolescentes perdidos no mundo e ao recepcioná-los, não é, lhes ordene a vida, remetendo-os em seguida para os seminários católicos para que eles façam a sua educação religiosa e se tornem padres. O que lhe diz o marquês? Qualquer coisa que o ameace, qualquer mal que o alcance no mundo, ele deve se servir dessa carta e se apresentar a Madame de Warens. Rousseau leva a carta consigo, imaginando que jamais dela vai precisar. Mas um dia precisaria, porque ele vai novamente para a aventura do mundo, cercado dessa companhia malévola, de jovens, de adolescentes, entregues a todo tipo de tropelias, a furtos, a saques, não é? a malfeitos de variada natureza, o que em certo momento numa aldeia conduz a que as forças de segurança prendam a todos e os leve de maneira forçada para um seminário católico. Ali está Rousseau. E nesse seminário ele vai encontrar um ambiente que vai exigir dele como condição de permanência, né? Que ele se converta do protestantismo ao catolicismo, ele o faz, e começa ali um aprendizado da religião segundo a ótica católica. Só que uma noite
o mais perdido dos que estão acolitados nesse seminário, em companhia do prior, do seu dirigente, né, do abade, né, ambos vão na direção de Rousseau no intuito de molestá-lo sexualmente. E ele reage assombrado, né, consegue resistir a esse cerco e termina por fugir do seminário. E fugindo do seminário, desnorteado, ele se lembra da bendita carta que lhe foi entregue pelo Marquês. E é dessa carta que ele vai se servir para se apresentar a Madame de Warens. Para sua surpresa, esperando ele encontrar uma pessoa de mais avançada idade, ele a encontra como uma jovem mulher de 28 anos. Ele tem cerca da metade da idade dela. E Madame de Warens é uma mulher que sempre desejara ter filhos. Vai logo passar a chamar Rousseau de filhinho. E Rousseau, que não tivera mãe, porque a sua mãe, repito, morrera no seu parto, passa a chamá-la de mamãe. E as relações entre ambos vão ser agudas, profundas e múltiplas, havendo mesmo a Madame de Warens, que chamava Rousseau de filhinho, né, sendo por ele chamada de mamãe, sido a responsável pela iniciação sentimental e amorosa de Jean-Jacques Rousseau, tornando-se dele, não é? Ao mesmo tempo, uma mãe substitutiva e uma ardorosa amante. Rousseau vai viver na companhia de Madame de Warens o período que ele recordará como de maior felicidade em sua vida. E é Madame de Warens que vai, interessada em filosofia política, interessada em filosofia do direito, interessada em temáticas públicas, interessadas no cenário conflitante que reinava na Europa a caminho da Revolução Francesa, com guerra entre as nações, com busca de conquista de hegemonias, né? Estimular Rousseau a realizar um aprendizado sistemático da filosofia, porque ela mesma era filósofa, ela mesma era uma mulher avançada para o seu tempo, interessada na esfera pública, interessada em temas públicos, interessada em direito, interessada em política. Ela, potencialmente filósofa do direito, filósofa da política, vai realizar a sua vocação filosófica, porque ele é uma filósofa sem escrita, sem obras, né? Através de Jean-Jacques Rousseau. Ela que o tornará filósofo, ela que lerá com ele a filosofia, sistematizando nele os conhecimentos. Ela que o estimulará a escrever sobre temas públicos, sobre direito, sobre política, sobre guerras, sobre nações, sobre vida internacional. E ele passa a escrever de maneira suntuosa, porque Rousseau integra aquele grupo que é de filósofos que são, antes de mais nada, grandes escritores, onde estão Platão,